Alô amigos, alô Brazucas, tudo bem? Estamos de volta aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube, canal que busca recordar grandes momentos do futebol brasileiro. Eu sou Elias Costa e toda semana estou com você aqui, sempre com um convidado, recordando um grande momento do nosso futebol. E nesta semana vamos falar de Campeonato Mineiro, isso mesmo, estamos recordando alguns campeonatos estaduais que ficaram marcados na história. E desta vez nós vamos relembrar o Campeonato Mineiro de 2005. Você lembra quem foi campeão? Ah, não foi o Cruzeiro nem o Atlético, não. O Campeonato Mineiro de 2005 contou com a participação de 12 clubes que jogaram todos contra todos em turno único, classificando os 4 primeiros colocados para a fase seguinte. Nas semifinais, o Ipatinga eliminou o URT. No primeiro jogo, goleada por 4-0 e na segunda partida, empate em 2-2. Na outra disputa, o Cruzeiro passou pelo Atlético Mineiro. No primeiro jogo, vitória da Raposa por 1-0. Já na segunda partida, empate em 0-0. Ipatinga e Cruzeiro fizeram a grande final. No primeiro confronto, empate em 1-1. Canu abriu o marcador para o Ipatinga e Fred empatou para o Cruzeiro. Na grande decisão no estádio Mineirão, o Ipatinga venceu por 2-1. O William e Léo Medeiros fizeram os gols do Ipatinga e Fred descontou para o Cruzeiro. O Ipatinga foi campeão mineiro jogando com Rodrigo Poço, Luizinho, depois Léo Silva, William, Irineu e Beto, Fael, Paulinho, Leandro e Léo Medeiros, Walter Minhoca e Canu. O técnico foi Ney Franco. O clube foi campeão mineiro pela primeira vez com 9 vitórias, 5 empates e 1 derrota. O artilheiro da competição foi Fred do Cruzeiro com 14 gols marcados. Mas espera aí, antes de anunciar o convidado que vai nos ajudar a recordar esta grande campanha do Ipatinga em 2005, eu faço aquele pedido especial para você. É isso mesmo. Se inscreva no canal Brazuca Esporte Clube, vai lá, assista as grandes entrevistas, sempre com grandes convidados, relembrando grandes momentos do nosso futebol, tá bom? E claro, espalha, porque olha, tem cada entrevista no Brazuca Esporte Clube que você vai adorar, tá bom? Gente, o nosso convidado era o comandante do Ipatinga, campeão em 2005. Estou falando do técnico Ney Franco. Tudo bem, Ney Franco? Muito obrigado por atender o Brazuca e relembrar essa grande conquista do Ipatinga, campeão mineiro de 2005. Tudo bem? Tudo bem, Elias? Participar do programa, obrigado pelo convite para participar aí do Brazuca, né? Espero aí, né, que a gente possa levar um conteúdo legal aí para os seus assinantes, né, para os telespectadores, né, do YouTube, né, e falar de coisas boas, né, que é esse trabalho realizado no Ipatinga em 2005, né, com bons jogadores, uma estrutura bem montada e uma comissão técnica que era gerenciada, né, onde eu era o head coach da equipe. E foi um projeto, né, de muito sucesso, não só com o título do Campeonato Mineiro de 2005, né, aquela base ali depois levou a Ipatinga no ano seguinte a mais uma final de Campeonato Mineiro e uma semifinal de Copa do Brasil também. É verdade, é verdade. Mas antes de começar a falar do Ipatinga, lembre para nós, conte para nós como é que foi seu início no futebol? Era jogador? Começou a trabalhar diretamente na comissão técnica? Como é que foi o início do Ney Franco no futebol? Olha, Elias, eu, como todo brasileiro, né, respiro o futebol desde criança, né, na minha cidade. Tinha um grande sonho de me tornar um jogador profissional, né, e depois, aos 18, e paralelamente a essa tentativa de ser jogador, eu sempre estudei, né, e chegou um momento, né, onde eu estava inclusive até fazendo um teste, né, no Sub-20 do Tupi de Juiz de Fora, eu passei no vestibular para Educação Física, né? Então, com essa abertura dentro da universidade, eu optei para fazer meu curso superior, mas continuei jogando, né? Disputei muitas competições universitárias, né? Disputei muitos campeonatos regionais, locais, né? Tinha muitas competições amadoras fortes, né?
E dessa forma, dentro do curso de Educação Física, eu comecei a me interessar mais para a parte técnica e tática do futebol. Quis o destino que eu fiz um curso de Educação Física dentro de uma universidade muito forte, que é a Universidade Federal de Viçosa, UFV. Hoje tem um dos melhores cursos aí em pós-graduação na área de futebol, né? Tem um centro, né, de futebol, de pesquisa, tive a de entrar dentro dessa universidade e ter bons professores, o que despertou meu interesse, né, de trabalhar, né, de estudar muito a parte tática do futebol. Então, depois de formado, dentro da universidade, eu tive a oportunidade de ser o treinador da universidade dentro de uma Taça BH de futebol júnior, né? Só para explicar, a Taça BH de futebol júnior, eu estou falando de 99, né? Era uma competição sub-20, era comparada à Taça São Paulo, né? A Taça São Paulo era disputada em janeiro e a Taça BH era no mês de julho, onde as grandes equipes do futebol brasileiro de base participavam dessa competição. Então, teve uma sede em Viçosa e foi para essa sede o Atlético Mineiro, o América Mineiro e o Caxias, do Rio Grande do Sul, né? E a gente montou a seleção local. E eu, por ser um estudante do curso de Educação Física e ter um certo destaque como liderança na nossa equipe de futebol, né, eles me convidaram para ser o treinador. Então, eu tive a minha primeira oportunidade essa que eu consegui fazer meus primeiros contatos dentro do futebol, né? Conheci a parte diretiva do Caxias, né? Na época, a base do Caxias era até dirigida pelo Zé Sete, né? Conheci, né, os dirigentes da base do Atlético Mineiro, conheci o Chafi Felipe, que era o grande organizador da competição e era um diretor da base do Cruzeiro. Então, essa competição me abriu portas, porque assim que eu formei, eu pedi um estágio no Atlético Mineiro e eles me contrataram como treinador, como preparador físico, primeiro, né, para trabalhar no infantil do Atlético Mineiro. Então, depois eu trabalhei 3 anos na base do Atlético Mineiro como preparador físico, depois tive um convite para trabalhar no Sub-15 do Cruzeiro como treinador, aí eu inicio essa experiência na base de um grande clube brasileiro, como treinador. Trabalhei 1 ano no Sub-15, depois trabalhei 5 anos e meio no Sub-17, depois 3 anos e meio no Sub-20. E esse Sub-20, né, em alguns momentos eu dirigia o profissional do Cruzeiro, quando trocava algum treinador, né, eu era o treinador responsável para ajudar nessa transição. E digo que essa base do Cruzeiro foi a minha grande escola como treinador, né? Além das experiências dentro de campo, experiências estaduais de competição, experiências nacionais de competição, me deu também a oportunidade de ter muita experiência internacional em competição. Além de ter a oportunidade de estar na toca o dia inteiro e acompanhar o treinamento dos grandes treinadores que passaram pelo futebol brasileiro, né? Vanderlei Luxemburgo, Antônio Lopes, Paulo Autuori. Então, é ruim a gente começar a citar nomes, porque você vai sempre acabar esquecendo o grande treinador, né? Então, essa oportunidade de estar ali no dia a dia também, né? A gente foi aprendendo, até o momento que o Cruzeiro, em 2005, fez um convênio com o Ipatinga e me chamou para ser o treinador do Ipatinga em 2005. Eu fui para o Ipatinga com o meu auxiliar técnico e 16 jogadores oriundos da base do Cruzeiro para o Ipatinga. Juntamos essa base do Cruzeiro com o grupo dos jogadores do Ipatinga que lá estávamos, e aí aí tive em 2005 a minha primeira experiência como treinador profissional. Então tá aí um resumo, né? Desculpa se me alonguei, né? Então tá aí meu histórico de início de carreira, com essa formação, primeiro de 13 anos em categorias de base, oriundos de uma universidade, e depois meu primeiro projeto profissional de Ipatinga de 2005. Ótimo. E até você destacou aí que trabalhou com grandes treinadores, observou grandes treinadores que passaram pelo Cruzeiro, mas qual foi a sua grande referência como treinador? Olha, na parte técnica,
um treinador que eu aprendi muito, que eu gostava muito de ver os treinamentos deles, né, foi o seu Enio Andrade, né? O seu Enio Andrade me chamava a atenção, o tempo que ele ficava dentro de campo com os jogadores, ainda mesmo sendo jogadores profissionais, o tanto que ele ainda trabalhava fundamentos no futebol. Cruzamento, finalização, né? Acompanhei o trabalho de alguns mais próximos, outros só vendo treinamentos, né? Como o Vanderlei Luxemburgo, o Filipão, o Levi Coupe, né? Paulo Autori, né? Como eu já citei, né? Mas o Enio Andrade, né? Também foi um treinador que me chamou muita atenção, né? Não posso esquecer de Carlos Alberto Silva também, né? A postura, né, de cobrança, né, de um treinador sério, né? Então a minha escola, né, realmente é a escola dos treinadores brasileiros, onde nosso país aí, né, sempre tem bons trabalhos, né, de clubes com esses treinadores, né, à frente, né, com a responsabilidade desse trabalho. Verdade. Aí você, nesse início de carreira nas categorias de base do Cruzeiro, aparece esta oportunidade de comandar uma equipe no profissional, a equipe o Ipatinga. A ideia era que o Ipatinga fosse apenas uma filial do Cruzeiro, de aproveitar jogadores ali das categorias de base neste clube do interior mineiro, ou mesmo era disputar disputar o título do campeonato estadual e ter esse crescimento que a equipe e o clube teve em pouco tempo? Esse foi um convênio interessante para os dois lados, né? De um lado, do Ipatinga, que tinha toda uma estrutura, mas queria montar uma equipe competitiva, sem muito gasto econômico, né? Usando a base, né, jogadores oriundos de base de um clube grande. E foi ao encontro do Cruzeiro, e o Cruzeiro aceitou esse desafio. E do lado do Cruzeiro também uma oportunidade interessante, né? Porque os clubes grandes, eles formam muitos jogadores, né? Em alguns momentos, esses jogadores não têm o espaço, né, na transição da base para o profissional, não tem espaço para jogar na equipe principal. Em alguns momentos, são clubes que contratam muito, né? Então, em alguns momentos, esses jogadores se perdem. Você empresta jogadores, né, para clubes de segunda divisão, um jogador vai para o Nordeste, outro vai para o Sul, vai para o Centro-Oeste, ou vai para o interior de Minas, e o Cruzeiro, juntamente com o Ipatinga, teve essa ideia de criar um núcleo onde reunisse todos os jogadores do Cruzeiro, né, que não seriam aproveitados no profissional, levar esses jogadores para um único local. Então, né, aquele momento, né, foi benéfico para as duas equipes, né? O Cruzeiro tinha um objetivo maior, né, de valorizar os atletas e, dependendo do destaque desses atletas, até usá-los tecnicamente na equipe do Cruzeiro, posteriormente, ou também oportunidade de negociação desses jogadores, né? E o Ipatinga montou uma estrutura para isso, né? E o bom, né, que o projeto deu certo, né? Então ele atendeu o Ipatinga, que montou uma equipe forte e foi campeão em 2005, atendeu o Cruzeiro, né, que embora o Cruzeiro tenha perdido a final por Ipatinga, o Cruzeiro, né, depois teve frutos, né, na revelação de alguns jogadores que estavam no Ipatinga. Então foi um projeto vitorioso, né, e onde as duas agremiações tiveram, né, aspectos positivos, né, e também os profissionais que estavam lá também foram valorizados no mercado, né, tanto comissão técnica como, né, atletas que estavam nesse projeto. E foi difícil naquele momento fazer um levantamento de elenco? Como é que você participou? Como é que foi formado esse elenco do Ipatinga? Não, foi até fácil. E o legal é que a gente começou essa montagem do elenco no mês de novembro, né? E a gente fez uma pré-temporada. Enquanto o Cruzeiro estava de férias, a gente usou o mês de dezembro todo para a gente fazer uma pré-temporada na Toca. Então, já tínhamos ali os jogadores que já conheciam aquele ambiente, trouxemos do Ipatinga para Belo Horizonte os atletas que, na nossa avaliação e na avaliação da diretoria do Ipatinga, tinham condição de participar desse projeto, né? Entre esse projeto entre esses jogadores do Ipatinga tinha o Rodrigo Poço, o goleiro, tinha o Luizinho, lateral direito, né? Tinha o Paulinho, o volante, o Gustavinho, atacante, o Marinho, atacante. E nesse mesmo momento, o presidente do Ipatinga, né,
A gente precisava de um zagueiro experiente, o William, né, solto no mercado, ali com 27 para 28 anos, querendo praticamente quase que encerrando a carreira no interior de Minas, já até querendo, acho que fazendo um curso de economia, né? E o William também veio, deu uma experiência para esse grupo, né? E depois, né, foi aí coroado, né, com o projeto, foi para o clube grande como o Grêmio, e depois teve uma história bonita, tanto dentro do Grêmio como depois no Corinthians, né? Então, a gente filtrou, a gente teve a competência, né, tanto eu como treinador, minha comissão técnica e também os diretores do Ipatinga, da gente montar uma equipe ali competitiva, que deu certo. Então, a gente foi muito feliz na captação desses atletas e depois na preparação desses atletas, principalmente para o Campeonato Mineiro. Hoje em dia, é possível fazer esse tipo de parceria? Eu acho que sim, Elias. Eu acho que se juntar mais uma vez, né, um clube que tenha competição, um clube de porte médio, que tenha competição, que tenha uma estrutura, né, que ofereça a um grande clube essa possibilidade, né, desse grande clube pegar ali 10, 12, 13 atletas e juntar dentro de um mesmo projeto, né, coordenada por uma comissão técnica de confiança dos dois lados, tem tudo para dar certo. Então, essa experiência que tivemos em Ipatinga, ela foi produtiva e colheu frutos, né? Essa base levou Ipatinga, né, de Série C até uma Série A de Campeonato Brasileiro também com essa sustentação. E até porque é interessante que era um clube na época muito jovem. Por exemplo, Ipatinga foi fundado, se eu não me engano, em 98, imagina. O Ipatinga foi campeão mineiro com 7 anos de existência, né? Imagina. Já falando do Campeonato Mineiro de 2005, na primeira fase o Ipatinga ficou com a segunda melhor campanha. Isso. E você se lembra dessa primeira fase? E para você, qual foi um jogo que foi fundamental para a chegada da equipe até a grande final? Olha, eu acho que os números do Ipatinga em 2005 foram números espetaculares, né, nessa fase de classificação. E no ano seguinte, 2006, foi até melhor ainda, que em 2006 a gente passou por essa primeira fase com a melhor campanha invicto, né? A gente teve em 2005, onde a gente foi campeão, a segunda melhor campanha. A primeira campanha foi o Cruzeiro, a segunda Ipatinga, terceiro o RT e o Atlético Mineiro quarto, né? Então, o que mais me chamou a atenção nessa primeira fase foi a nossa estreia diante do América Mineiro, porque durante a nossa pré-temporada, né, nos nossos jogos amistosos, né, a equipe ela se encaixou, mas em alguns momentos a gente teve dificuldade em alguns jogos amistosos da pré-temporada, mas na estreia, né, naquele nervosismo da estreia, diante do América Mineiro em Belo Horizonte, uma Independência, a equipe fez um jogo espetacular, né? Ganhamos de 1-0 do América em plena Independência, e aquele ali a equipe pegou autoconfiança. Então, esse jogo, né, eu tenho na memória muito claramente, né, tanto o jogo de estreia como o jogo final contra o Cruzeiro, né? São dois jogos que eu tenho muito bem na minha memória, que é o início de competição e depois o final de competição. E nesta competição, nessa primeira fase da competição de 12 equipes, onde jogava todo mundo contra todo mundo num turno único e classificavam 4, a nossa equipe ela teve um desempenho espetacular. Tivemos só um jogo de classificação, quando a gente teve uma derrota pelo Cruzeiro de 3-0, mas depois empatamos com o Atlético, né? Ganhamos jogos importantíssimos, né, que nos colocou em segundo colocado geral nessa primeira fase. Que bela campanha. Como é que jogava taticamente esse time? O time ele jogava basicamente com a linha de 4 ali atrás, né? O Rodrigo Poço, goleiro, né? Jogava sempre da forma como gosto de armar atrás, uma linha de 4, o Luizinho na lateral direito, o Beto na lateral esquerdo, aí tínhamos o William e o Irineu, né, de zagueiro, né? Aí montávamos, na época a gente jogava com tripé no meio, né, com um volante mais centralizado ali, que era o Fael, o Paulinho saindo de um lado, o Leandro Salino jogando do outro, o Léo Medeiros com a 10 como meia de ligação,
E no jogo final, né, em alguns momentos, eu usei o Walter Minhoca mais à frente, juntamente com o Canu, né? E era uma equipe que era muito forte, sabia o momento certo de fazer uma marcação alta, né? Sabia o momento certo de trazer essa marcação para trás e marcar forte, explorar o contra-ataque, né? Então, é uma equipe que ela alternava muito esse momento de marcação. E, com a posse de bola, era uma equipe que tinha uma posse de bola muito boa, rodava a bola para um lado, girava e já atacava rápido, era um time muito dinâmico, né? Tinha posse de bola, mas boa posse de bola, mas ao mesmo tempo espetava muito rápido, né, o adversário, chegava com muita facilidade no gol do adversário, né? Então, é uma equipe que, né, pelo ambiente que tinha, a estrutura e os jogadores com qualidade, o bom trabalho da comissão técnica, a gente montou uma equipe muito forte. E além da qualidade dos jogadores, qual foi outro fator importante que fez esse time da Liga durante a competição em tão pouco tempo? Eu acho que além da qualidade dos jogadores, a gente tinha uma estrutura muito boa e à medida que o Ipatinga começou a ir ganhando os seus jogos, a comunidade, né, de Ipatinga começou a se movimentar, a prefeitura de Ipatinga começou a participar do projeto, a Uzi Minas, né, na época a Uzi Minas, que é uma empresa de aço aqui, né, exportadoras de aço do Brasil, ela começou a investir na equipe, a gente começou a ter um ambiente, né, de estrutura dentro do clube interessante, com uma boa academia, né, além de bons campos para treinamento, uma boa academia, um refeitório para recuperar, trabalho de fisioterapeutas, né, nutricionistas, né, no dia a dia. Então, a gente realmente montou uma estrutura de uma equipe de Série A. E mais do que isso, né, além dessa parte tática do time, a parte técnica, o grupo se juntou, né? Criou-se realmente o grupo, né? Que eles jogavam com alegria, com harmonia, com responsabilidade, e todo mundo viu naquele projeto uma oportunidade, né? De ser visto, né? Primeiramente no cenário estadual e depois isso se ampliou para o cenário nacional. E isso foi criando uma onda, né? Uma bolinha de neve, e o projeto, né? Acabou sendo um projeto vencedor em termos de resultado e em termos também de revelação de atletas. Verdade. E depois aí da primeira fase, veio as semifinais contra o URT, aí o Ipatinga passou por cima. E depois a grande final contra o Cruzeiro, a Matriz. Como é que foram? O que você fez aí? Como é que você preparou a equipe para esses dois jogos finais, essas decisões contra o Cruzeiro? Para falar desse jogo confronto com o RT, eu queria voltar um pouquinho na minha resposta atrás, em relação à estrutura, né? Então, a gente chegou um momento que a gente ficou todo bem estruturado, que a gente fazia, né, a maioria das viagens nossas longas, a gente fazia de voo fretado, né? Então, a equipe de Série C, na época, né? Então, por exemplo, a gente saiu de Ipatinga para Patos de Minas no mesmo dia, no avião, chegamos lá no primeiro jogo da semifinal, ganhamos o primeiro jogo de 3-0, e retornamos no mesmo dia para casa, já preparando para o segundo jogo, depois numa quarta-feira, né? Então, os jogos mais longos, a gente foi jogar em Poços de Caldas, voo fretado, né? Fomos fazer uma final com o Cruzeiro em Belo Horizonte, voo fretado. Eu queria só acrescentar isso, porque realmente a estrutura que o clube montou para essa competição foi interessante. Então, o que foi interessante nessa semifinal foi isso, né? Primeiro, equipes em termos de campanha, jogaria depois o primeiro colocado contra o quarto, então o Cruzeiro fez a melhor campanha, e o Ipatinga fez a segunda, o RT fez a terceira melhor campanha e o Atlético a quarta. Então teve na semifinal o confronto Cruzeiro e Atlético, e Ipatinga e o RT. E a gente teve essa capacidade de vencer o primeiro jogo em Patos de 3-0. Né? Isso deu uma tranquilidade para a gente depois, né, confirmar essa classificação dentro do segundo jogo, que foi um jogo muito difícil. E depois o Cruzeiro eliminou o Atlético e passou a ser uma final que o Brasil inteiro, né, começou a questionar essa final, porque era a final de uma filial, né? Então, todo mundo que colocou que já era um campeonato ganho pelo Cruzeiro, que praticamente o Ipatinga entregaria o jogo, né?
E foi muito interessante esses dois aspectos que marcou. Primeiramente, o profissionalismo do Cruzeiro, da diretoria do Cruzeiro na época, né? O presidente era o Zezé Perrella, o diretor de futebol era o Eduardo Maluf, o saudoso Maluf, que fez um trabalho espetacular tanto no Cruzeiro como no Atlético, falecido, né? A gente não teve nenhuma pressão, né, ou nenhuma indireta do nosso trabalho, né, questionando se a gente jogaria forte ou não, né? E, ao mesmo tempo, ao contrário, a gente teve que trabalhar essa final provando para a mídia, para os torcedores, para a parte externa, que ali tínhamos jogadores e comissão técnica profissional que a gente queria o curso, o título, né? Mas, logicamente, que uma final Cruzeiro e Ipatinga, o Cruzeiro é amplamente favorito. E o que ficou marcado, né, foi o primeiro confronto em Ipatingão, onde a gente jogou bem, né, um empate, né, e depois o que fica na nossa memória é o jogo final. Desde o momento que a gente saiu de Ipatinga, né, o momento que a gente ficou num hotel em Belo Horizonte, a palestra para o jogo, a nossa ida para o estádio, né, uma chegada no Mineirão com 70 mil pessoas, né, para entrar no Mineirão e só torcedor do Cruzeiro, né, já com faixas de campeão, né? Então isso marcou muito essa chegada e a gente teve um vestiário pré-jogo muito tranquilo. Então acho que aí entra, né, essa condição de jogadores da base do Cruzeiro que estavam na final contra o Cruzeiro, que eram jogadores experientes, já acostumados a jogar clássicos, né, internacionais, dentro da categoria sub-20, né? Então, foi muito tranquilo o nosso pré-jogo, palestra, e a gente entrou no jogo muito confiante, né? E a gente já fez um gol logo ali no início da partida, né? A gente teve o gol do William, o gol do Léo Medeiros, né? E a gente conseguiu suportar essa pressão do Cruzeiro no segundo tempo. E foi um jogo, né, que além dos 2 gols, a gente poderia ter feito até mais gols, né? Então foi uma final que o Ipatinga saiu merecedor. Não é aquela final que você fica o tempo todo ali atrás e acha uma bola e o time grande não consegue furar. A gente fez 2 gols e tivemos oportunidades de fazer mais gols, tivemos uma estrutura defensiva muito forte, uma equipe do Cruzeiro muito forte, que você tinha um Fred de atacante, um Maurinho de lateral direito, um Artiço lateral esquerdo, né? O Maldonado de volante, que saía bem, vários jogadores, né, com muita qualidade, né? O Fábio no gol, né? O Cris, zagueiro. Então, sim, foi um feito, né, que aí, do meu lado pessoal, eu carrego comigo com muita satisfação, que foi um trabalho muito bem elaborado. Pois é. Até eu te pergunto, a importância dessa conquista é enorme para a sua carreira, né? Tanto que depois você aí foi para grandes clubes, Flamengo, Botafogo, enfim, consolidou a carreira. Como eu falei do projeto no início, né? Ele é um projeto além de Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro e Ipatinga, né, montarem suas equipes, né? Valorizou ali os profissionais que estavam ali. E eu, depois de 2005, logo no final de 2005, eu tive uma proposta, uma possibilidade de trabalhar em Portugal, no Marítimo, né? Acabou não se confirmando, eu continuei no Ipatinga. Em 2006, a gente chegou a mais uma final contra o Cruzeiro. Aí, por ter a melhor campanha, a gente fez o primeiro jogo no Mineirão, empatamos de 1-1, e depois perdemos de 1-0 no Ipatingão. E em 2006 a gente chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, eliminando equipes, né, do Santos, né, que era comandado pelo Vanderlei. Eu gosto de enfatizar que era comandado com o Vanderlei, porque para mim é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, né, e você eliminar um Santos, né, com o Vanderlei dirigindo, então eu gosto de pontuar isso para, né, valorizar o trabalho que a gente fez, né? A gente eliminou o Botafogo em pleno Maracanã, eliminamos o Náutico nos aflitos, né? E chegamos a uma semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo, em 2 jogos extremamente, né, equilibrados. O primeiro jogo em Ipatinga, né?
jogo 1-1, e o segundo jogo no Maracanã, onde a gente iniciou ganhando de 1-0, criamos várias oportunidades de gols, o Flamengo empatou no primeiro tempo e foi o segundo tempo com equilíbrio, né? Quem tiver oportunidade de rever esse jogo vai perceber o tanto de gols, oportunidades de gols que a gente criou nesse jogo, e no finalzinho o Renato Abreu, do Flamengo, fez um gol, né? Mais ou menos aos 35, 36 do segundo tempo, e o Flamengo eliminou a Ipatinga, mas foi muito interessante. E aí entra a questão da valorização, que nesse mesmo jogo, isso foi uma quarta para quinta-feira, a gente dentro do vestiário, todo mundo triste, né, com a eliminação, porque a gente esteve muito perto de uma passagem para a final, né, e eu, dentro do vestiário, o presidente do Ipatinga me procurou, falou: Ney, o Kleber Leite, diretor do Flamengo, vice-presidente do Flamengo, está aí, está querendo conversar com você. Eu falei: logo, entra. E eu achei que o Kleber entraria no vestiário para dar os parabéns pelo trabalho, né? Porque o jogo foi um jogo difícil, um confronto difícil com o Flamengo. O Kleber me procurou, falou: Ney, a gente vai trocar o nosso treinador e eu gostaria de, né, iniciar uma conversa com você. Isso já era madrugada, né, de quarta para quinta-feira. Ele falou: a gente vai ter uma reunião na próxima segunda-feira, logicamente que não depende só de mim, né, pontuou o Kleber, mas a gente gostaria, né, de conversar com você e tal. E dessa forma, né, no início eu achei que era até uma brincadeira, né, porque com você começa a viajar, cara. Eu estou numa equipe de Série C, de repente tendo uma possibilidade de trabalhar no clube, né, de maior torcida do futebol brasileiro, que tem uma procura, né, por notícias, não só nacionais, como também internacional, né? Então eu voltei para Tinga, que na sexta, sábado, domingo, assim, com isso na cabeça, conversando com os familiares, mas ao mesmo tempo meio duvidoso de que isso aconteceria, né? E na segunda-feira o Kleber, né, me ligou, né? Bom, para resumir, né, mandou já tirar a passagem, eu me apresentei no Flamengo já na segunda-feira, né, eu e toda a minha comissão técnica, né, que era eu, né, o Geraldinho, preparador físico, o Moacir, meu auxiliar técnico, né, e o Robertinho, treinador de goleiro, né, e assim eu iniciei, né, em 2006 a minha carreira numa equipe de Série A, e fiquei no Flamengo ali. Depois a gente fez a final da Copa do Brasil contra o Vasco, a gente se sagrou campeão, né, em 2 jogos no Maracanã lotado, ganhamos o primeiro jogo de 2-0 e o segundo de 1-0, e dessa forma eu fiquei no Flamengo, no comando do Flamengo, por 1 ano e 4 meses, né? Numa época que o Flamengo trocava de treinador praticamente de 3 em 3 meses, consegui fazer um trabalho bem sustentado, né? Além da Copa do Brasil, no ano seguinte um campeonato carioca também. Em clube grande, título da Copa do Brasil e Campeonato Carioca. Pois é, Elias, foi espetacular, cara. Então eu fiquei 1 ano e 4 meses na frente do Flamengo. Depois de 1 ano, aí no ano seguinte, além do título do brasileiro, do estadual, a gente disputou uma Copa Libertadores. A gente fez a primeira fase com a melhor campanha da Libertadores, né? E depois, nas oitavas, a gente caiu pelo Defensor, né, do Uruguai, né? E aí começou a vir alguns problemas de desgaste, né, de cobrança, né, porque uma equipe grande, quando disputa uma Copa Libertadores e ela é eliminada, né, e tem o outro lado da moeda, né? Quando você ganha, e no futebol é tudo extremo, né? Ou está muito bom ou está muito ruim. É difícil você achar um meio termo. E aí, após essa eliminação da Libertadores, a gente começou um campeonato brasileiro, né, um pouco, né, tropeçando, e aí, né, depois aí teve essa troca de treinador, mas foi uma experiência, assim, para mim, espetacular, né? Já estrear dentro de uma Série A de futebol brasileiro, depois já logo no segundo ano já disputar uma Copa Libertadores, ser campeão de Copa do Brasil, né? Isso, logicamente, que te dá uma sustentação enorme para você pegar um outro projeto depois.
É verdade. Aí a carreira está seguindo até hoje. Até falando nisso, Ney Franco, como é que você está vendo esse atual momento do futebol brasileiro e as contratações dos técnicos estrangeiros? Na sua opinião, isso é uma tendência ou é apenas uma onda, um modismo que anda no nosso futebol? Elias, eu acho que é o momento, né? Mas eu só queria melhorar, né? Escolher as palavras certas para falar isso. Eu acho que a gente tem as palavras certas para conversar sobre esse tema, né? Eu acredito no mercado aberto, né? Eu acho que o futebol brasileiro, assim como nós treinadores temos o sonho de trabalhar lá fora, trabalhar num grande clube, né? Aqui está aberto para grandes treinadores virem trabalhar também. Mas eu acho que nós estamos no momento em que o treinador brasileiro, né? Eles estão colocando o treinador brasileiro numa situação extremamente difícil, né? De questionamentos de treinadores campeões. Eu citei vários treinadores aqui, né? Com aquela experiência do Cruzeiro e treinadores, né? Que já desenvolveram projetos com sucesso no futebol brasileiro, não só em termos de títulos, mas em termos de revelação e preparação de atletas, né? Então, a gente vê alguns clubes hoje, né, seguindo a ideia de algum clube que deu certo, né? E você começa a estudar alguns treinadores estrangeiros que tiveram aqui, né? A maioria deles passaram e foram, né, também caíram nessa máquina de moer treinadores. Então, eu acho que é o momento. Daqui a pouco vai vir dois treinadores estrangeiros que deram certo, né? Você vê alguns clubes que insistem, mas não tem dado retorno também técnico. Em alguns momentos, alguns treinadores estrangeiros que, quando chegam aqui e percebem a forma como o futebol brasileiro ele é disputado, tanto que ele é cobrado, o calendário praticamente desumano, na primeira oportunidade que eles têm, eles também vão embora, porque eles estão na berlinda o tempo todo, né? Então, né, você tem alguns clubes que adotaram essa postura do treinador estrangeiro, né? Por exemplo, a gente pega o Internacional, tá com esse conceito, mas você pega o Internacional, os dois últimos trabalhos melhores do Internacional foram com treinadores brasileiros, o Abel e o Odair, né? Então, aí você começa a não entender, né, essas decisões, né? Por que esse exagero em alguns momentos trazer treinadores que não têm currículo nenhum para dirigir clubes como o Internacional, ou que seja o São Paulo, né? Ou o Atlético Mineiro, que fez, não quero ficar falando o nome de treinadores, trouxe um treinador que não tinha currículo nenhum, né, um treinador da Venezuela, né, para ficar apostando se aqui tem treinadores com trabalhos mais consolidados, com números, né, e onde a gente sabe no final que não tem que se discutir, não é a qualidade dos treinadores brasileiros, é a forma e a cultura do futebol brasileiro, que é uma máquina de moer treinadores. Hoje a gente vê o Abel numa final de Mundial, mas há 3 meses atrás ele já estava super questionado. Se perdesse ali aquela classificação para o Atlético Mineiro, não estaria mais no clube, né? Então, esse time, né, de deixar o treinador trabalhar, né, hoje, com o treinador brasileiro, a paciência está muito curta. O treinador estrangeiro ele tem um pouquinho mais de paciência, né? Então, eu acho que esse jogo ele muda de novo no momento, por exemplo, a gente vê um Palmeiras ser campeão da Libertadores e o elogio vai todo para cima da parte tática desse treinador português. Aí você vê o Cuca, campeão brasileiro, e deixar em segundo plano a parte tática para falar que são os jogadores que ganharam. Logicamente, quando se ganha, é o jogador que ganha. Logicamente que o papel do treinador é extremamente importante, mas a gente não entende essa maneira de dar tanta ênfase à parte tática quando o treinador estrangeiro ganha e quando o treinador brasileiro ganha, né? Isso fica em segundo plano e se fala mais da qualidade dos atletas daquele clube. Você destacou aí durante a sua resposta a questão que o futebol brasileiro
é um moedor de carne e muito se deve ao calendário, ao número de jogos. E muito se discute também no futebol brasileiro a questão dos campeonatos estaduais, dos quais nós estamos recordando. Você acha que é o momento de extinguir esses campeonatos estaduais? Não tem mais espaço para esse tipo de certame? Ou talvez conseguimos aí adaptar esse tipo de competição no calendário? Elias, realmente o calendário nosso é muito apertado, né? Você começa, por exemplo, você começa uma temporada, uma equipe que disputa, por exemplo, Copa Libertadores, ou as equipes lá do Nordeste que disputa a Copa do Nordeste, que é uma competição que deu certo. Você já inicia o ano numa pressão muito grande, já competindo, né? E as equipes, em alguns momentos, vão tropeçar, e aí já começa um questionamento logo no início da competição, né? Eu passei por uma experiência no Goiás, que a gente subiu, né, a equipe em 2018 para a Série A, aí eu saí em 2019, a equipe não estava bem, eu retornei, a equipe cresceu, terminamos 10º colocado e disputando uma vaga para a Sul-Americana. No ano seguinte, a gente começou a temporada, nos apresentamos dia 15 de janeiro, e já tinha uma competição mata-mata da Sul-Americana no dia 3 de fevereiro, aliado, né, com a contratação de atletas, você juntar. Então, você já começa o ano no mata-mata, e a gente foi eliminado por uma equipe do Paraguai. Então, o trabalho já começa a ser questionado logo numa primeira eliminação e esquece todo aquele trabalho que foi feito lá atrás. E o questionamento ele vem sempre de cima da preparação do treinador, né? Então, essas equipes que têm muita competição, o início de temporada ela é muito difícil. Então, por isso você vê as grandes equipes logo com 3, 4, 5, com 6 rodadas, você já vê time grande trocando treinador, né? Porque a cobrança ela é exagerada, né? Agora, o estadual, né? Eu acho que ainda é um caminho interessante, desde que alivie um pouquinho para os clubes grandes, achar uma fórmula de disputa, né, que não tire as equipes, né, pequenas do estado de disputar uma competição interessante, mas que as equipes, né, com o ranqueamento da CBF, né, ali de Série A e Série B, essas equipes possam entrar num outro momento da competição, para não deixar cair o campeonato estadual, porque o campeonato estadual ele tem uma importância enorme. Eu citei a minha carreira, se não fosse o campeonato estadual, né, talvez eu não estaria aqui dando entrevista para você hoje, né, depois de passar por clubes como Flamengo, Atlético Paranaense, Botafogo, Curitiba, Seleção Brasileira, São Paulo, Vitória, né? Então, o campeonato mineiro me deu essa grande oportunidade de mostrar meu trabalho, como dar oportunidade a outros profissionais de todas as áreas, né? Mas eu acho que devia adequar, né? Agora, a equipe grande que disputa campeonato estadual, Sul-Americana, Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, uma hora a conta chega, não tem jeito, né? Então, primeiro que você não pode, para um treinador em comissão técnica, não dá para trabalhar com um elenco muito cheio. O que é isso? Trabalhar com 40, 42 atletas, é difícil você administrar um clube com tantos atletas, e ao mesmo tempo, se você trabalha ali com 23, 24, 25 jogadores, né, chega um momento que você tem que, né, vai ter que poupar jogador, por isso que existe esse questionamento, faz rodízio, não faz rodízio. Em alguns momentos, no final de uma temporada, bate o mês de setembro, outubro, tem jogador que você vai perder mesmo problema muscular. Aí entra também a importância de trabalhar num clube grande que tem uma boa categoria de base, que tem um bom sub-20, sub-23. Aí também cria uma possibilidade real de ajudar esse atleta nessa mudança, né, nessa transição da base para o profissional. Você pode achar ali jogador que vem atender, né, a equipe principal tecnicamente dentro de uma competição, né, de porte médio até de uma Libertadores, uma final de campeonato. Então, em alguns momentos, você trabalhar esses clubes que têm estrutura boa de sub-20, né, em algum momento ele dá uma sustentação para um treinador trabalhar, porque ali você acaba pensando no jogador, né, e jogando, né, na final. Foi dessa forma, por exemplo, no Flamengo.
eu lancei o Renato Augusto numa final de Copa do Brasil com 17 anos, né? Com a 10 do Flamengo, e ele deu conta do recado no momento que a gente não tinha na equipe do Flamengo um meia de qualidade. Esse jogador ele foi puxado, pinçado da base, e ele começou a sua trajetória aí, né? Então, nesse momento de dificuldade, é um momento também que você pode utilizar, não jogar a responsabilidade no garoto da base, mas é uma oportunidade de lançar jogadores da base também. Até isso, agora surgiu essa questão. Você, com essa experiência que você tem, somente nas categorias de base, uma curiosidade que eu tenho, porque na maioria das vezes se lança os garotos só em extrema necessidade quando o clube está sem dinheiro, né? Aliás, tudo é planejamento, cara. Né? Todo clube que eu chego, eu tento, principalmente o clube que você começa a temporada, quando você chega pegando um trabalho no meio, é difícil você fazer isso. Mas quando você vai montar um planejamento anual, eu acho que qualquer treinador, principalmente o treinador que trabalha em clube que investe em base, eu acho que você tem que criar um espaço. Eu não vou falar em termos de porcentagem, mas você tem que criar, depois que você, né, montou o seu elenco, acho que você tem que criar um espaço ali para utilização de jogadores da base, né? Primeiro você faz isso em treinamento, né? Quando você está há muito tempo dentro do clube, você já conhece os garotos, então de um ano para o outro você já pode puxar alguns jogadores, eles já, na montagem do seu elenco, falam: não precisa trazer lateral direito, porque eu já tenho aqui da base. Não precisa trazer um atacante de referência, já temos dois, o outro eu vou dar espaço para esse jogador da base. Então, eu acho que isso é um papel importantíssimo de uma comissão técnica, ter esse conhecimento e essa noção que você acaba ajudando um clube na revelação de atletas que vai te dar um retorno técnico e também um retorno financeiro, porque, infelizmente, devido à economia fraca do nosso país, né, o clube ele necessita, né, de negociar, né, os jogadores. Então, um jogador bem formado que sobressai uma competição, principalmente nacional, ela chama a atenção, né, de clubes no exterior. Verdade. O Ney Franco em 2022, como é que está a temporada do Ney Franco? Pois é, Elias, eu estou no momento, né? Tive algumas possibilidades de pegar clubes no início da temporada, clubes, né, que eu não achei interessante pegar dentro do estadual, né? Então eu optei por esperar um pouco, né? E a partir desse momento, logicamente, que eu acompanho tudo do futebol, né? E fico na expectativa, né, sem querer pegar lugar de ninguém, mas expectativa de algum momento ser convidado para trabalhar no clube para desenvolver o projeto, porque funciona desse jeito, né? Então a gente falou da máquina de moer treinador. Então, da mesma forma, quando você está trabalhando, a qualquer momento você, né, por mais que você seja o treinador, você sabe que você está ali como interino, e não é o Ney Franco, é qualquer treinador, é o Abel do Palmeiras, é o treinador do Inter, é o treinador do Grêmio, a gente sabe que você está um tempo ali, que você tem que se agarrar ao resultado o tempo todo. Então, nessas mudanças que vão acontecer, né, a gente sempre tem uma expectativa, né, de não querer roubar o lugar de um outro profissional, o seu colega de profissão, mas você sabe que o mercado, daqui a pouco, ele pode te oferecer oportunidade. E, logicamente, que a gente está, né, acompanhando o futebol, vendo os jogos, acompanhando tudo estadual, né, tudo que vai acontecer no início do ano, para que na hora que abrir uma porta, tiver oportunidade, você chegar, né, e fazer um bom trabalho. Antes de encerrar nosso papo, né, já te agradecendo, eu não poderia deixar de relembrar o teu lado musical. Lembro que durante essa carreira futebol chegaste a gravar um CD. Como é que foi? Conta essa história pra gente. Pois é, Elias, lá no início da entrevista a gente falou, né, cara? Falei com você, o grande sonho de qualquer jovem brasileiro é ser jogador de futebol, né? Mas eu, paralelamente a esse sonho de ser um atleta de futebol, né? Eu com 13, 14 anos comecei a pegar o violão. A minha irmã ganhou um violão de presente e ela deixava o violão encostado, não se motivou a aprender o violão, e aos poucos eu fui descobrindo
um instrumento, né? E aprendi a tocar violão, né? Não sou músico, mas aprendi, né, a arranhar um violãozinho e, de repente, também comecei, né, me despertei para o lado de escrever, né? Então, faço, né, componho minhas músicas, né? Logicamente, fica mais dentro de casa mesmo, né? E teve um momento que a gente, na época que eu estava trabalhando no Botafogo, né, tem uma banda mineira chamada Marrais, que pegou umas músicas minhas, gravou, e gravou uma música chamada Na Beira do Caos, né? E ela se espalhou no meio da torcida do Botafogo, né? E ali depois eu fui no Bem Amigos, né? E com a banda, e acabei dando uma canjinha, né? Mas eu gosto, eu gosto muito de música, gosto muito do rock, do pop, né? E principalmente da MPB, né? Então, onde a fonte, né, a MPB, onde para quem toca violão é a sua fonte, né, para iniciar. Então eu gosto aí de Djavan, Caetano, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Fagner, Zé Ramalho, Alceu Valença, Zé Geraldo, Cleito e Cledir, né, e por aí vai. Aí depois, nos anos 80, as bandas brasileiras, né, todas elas, né, é ruim a gente citar nome, porque a gente sempre esquece. Então essa é a fonte, né, o jovem nessa época dos anos 80, a gente teve graças a Deus, a gente teve muita música boa, né, e a gente é saudosista, né, não posso nem falar em comparação da música de hoje com a nossa música da nossa época, né. A galera jovem fala, pô, mais um saudosista, mas realmente, quem bebeu, né, na fonte das músicas dos anos 80, tem uma vivência e experiência muito boa com música. Sai uma palhinha aí de alguma música ou é difícil? Ou é bola nas costas? Não, vamos deixar para a próxima, depois a gente faz um programa só de música, então. Tá bom, eu vou aliviar. Tá bom, Alisson? Vou aliviar. Não foi combinado. Bem, Franco, muito obrigado aí por bater esse papo, né? Já encerrando a nossa conversa, relembrando um pouco daquela grande façanha do Ipatinga, né? E relembrar um pouco também da sua carreira. Mas eu sempre encerro o bate-papo com o convidado, escalando o time campeão, e ele define esse time em uma frase. Vou escalar aquele time do Ipatinga campeão mineiro de 2005, ele em uma frase. Pode ser? Pode. Bom, você era o treinador. Se tiver algum nome errado aqui, pode me corrigir à vontade. Rodrigo Poço, Luizinho, William, Irineu e Beto, Fael, Leandro Sabino, Léo Medeiros e Paulinho, Walter Minhoca e Canu. O treinador, Ney Franco. Define esse time em uma frase, Ney Franco. Competitivo. Né? Muito competitiva essa equipe. Né? Então, uma frase ou uma palavra? À vontade. Eu vou usar a palavra. É uma equipe competitiva. Né? Uma equipe que, além de entender o jogo na parte tática e a parte técnica, era uma equipe que gostava de ganhar e não aceitava o resultado negativo, procurava o ataque o tempo todo. Era muito competitivo. Eu me lembro que a única derrota assim, que a gente teve forte na competição, que a gente perdeu um jogo para o Cruzeiro de 3-0 na fase de classificação. O dia que esses jogadores foram para campo, treinaram forte, sabiam que não poderia perder um jogo daquela maneira. Isso foi assim determinante, né? Essa qualidade da equipe foi determinante para que a equipe pudesse chegar na final e conseguisse o título. É verdade. E até agora, analisando aqui mais atentamente a escalação, grande parte desse time que jogou a final, por exemplo, Rodrigo, o goleiro, jogou no Cruzeiro. Isso. O William depois fez sucesso no Grêmio e no Corinthians. O Irineu, exatamente. Se não me engano, eu lembro dele no Cruzeiro também. Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Flamengo, né? O Fael, eu lembro dele no Botafogo, no Bahia e no Juventude. Olha isso. O Paulinho, se não me engano, jogou no Flamengo com você, né? Paulinho foi pro Flamengo. Paulinho, o Walter Minhoca e o Léo Medeiros. E o Luizinho, Léo Flamengo. Medeiros, olha só.
praticamente, e o técnico, praticamente. E o Canu, se deu e bem. o Canu, e o Canu atacante foi para Portugal, fez uma carreira em Portugal, depois andou no mundo árabe, né? E realmente a gente foi muito feliz na montagem desse elenco, na preparação e nos jogos a gente foi muito bem. Verdade. Conversamos com o Ney Franco, técnico campeão mineiro de 2005 pelo Ipatinga. Ney Franco, mais uma vez, muito obrigado por bater esse papo, por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube. E, claro, esperamos conversar mais vezes aí. E você cante na próxima vez, né? Tá bom, Ares. Na próxima a gente marca direitinho. Tá bom? Um abraço. Grande abraço, valeu. Tchau, tchau.